Fala pessoal, tudo bem com vocês? MR aqui mais uma vez. Hoje, quinta-feira, 19 de junho de 2025, feriado no Brasil, feriado nos Estados Unidos, mas precisamos nos atualizar aí no que está acontecendo no mercado, porque ontem Fed falou, Bitcoin andou, tem o problema de Israel e o Irã lá ainda, e hoje o Irã intensificou muito os seus ataques contra Israel e provavelmente o Trump deve fazer alguma coisa. Então, por mais que seja feriado lá e feriado aqui no Brasil, a gente vai precisar monitorar e acompanhar, tá? E tem duas coisas legais que eu quero comentar com vocês aqui, que vocês vão ganhar aí do outro lado, hein? Então fique esperto, fica acompanhando comigo até o final. Vamos começar então? Mercado, hoje, na atual situação, eu tenho vários projetos subindo, Uniswap subindo 7%, Ondo subindo 6%, Aero subindo 19%, moeda da OKEx subindo 10%, aqui MNT também subindo, Gito subindo 9%, eu tenho a INJ subindo 6,6%, tô vendo uma rotação de grana no dia de hoje, hein? Legal, interessante. Já, pessoal, no CryptoRank, vamos ver como é que está a situação agora, porque o CryptoRank, ontem nós estávamos trabalhando abaixo de 55, 56 e hoje continuamos novamente perto de 57. Então ontem bateu 52, ganância, abaixo de 50 a gente volta a ficar no neutro, mas de ontem para hoje já ficou legal de novo, 57. Mas 7 dias atrás a gente estava trabalhando ali com 70, quase chegando na ganância, tá bom? Nas últimas 24 horas, o volume do market cap subiu 0,17, bom. Ontem, o volume no spot, aliás, nas últimas 24 horas, o volume no spot subiu 3%. O interessante a gente ver no dia de semana, isso aqui rodando 80 bilhões, 70 bilhões, mas hoje subiu apenas 3,42, mas justificado, porque ontem o Fed comentou, falou um monte de coisa, não só isso, mas essa tensão que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, entre Israel, o Irã e os Estados Unidos ali dentro da bagunça, está afetando um pouco o mercado, tá? Então, dominância de ontem para hoje subiu 12%, Bitcoin hoje ele vem subindo 0,20%, Bitcoin subindo e dominância subindo, os projetos eles não performam muito bem. Então o Ethereum, se a dominância tivesse caindo, era para estar subindo 1,5%, quase 2%, mas hoje vem subindo 0,10%. XRP vem subindo 0,29%, BNB cai no 1,71%, Solana cai no 1,25%, Tron subindo 0,92% e a Doge agora subindo 0,11%. Então nós temos projetos subindo e projetos caindo aqui nesse exato momento. E agora, pessoal, preste atenção, porque no calendário econômico, no dia de hoje, o que, que nós temos de relevante aqui? Vamos lá, já vamos pegar um pouquinho do que o Fed falou para já pegar preço. Hoje, nós não temos nada de relevante no Brasil e nos Estados Unidos, mas amanhã, preste atenção, amanhã nós temos índice de atividade industrial e o Fed Balance. E ontem nós tivemos a decisão de taxa de juros. Então aqui nós tivemos a decisão de taxa de juros entre 4,5, projeção anterior é 4,5, só que nós tivemos a coletiva aqui dos Estados Unidos e já já vou comentar com vocês. Mas diferentemente lá dos Estados Unidos, taxa Selic sai de 14,75 para 15. Tem uma matéria, tem um vídeo legal que eu quero comentar com vocês aqui em relação à quantidade de dias que vocês precisam trabalhar para pagar imposto. E provavelmente com essa taxa de juros agora a 15, e a gente não sabe quando vai baixar, e já estão especulando que isso aqui vai ter uma manutenção pelo menos para as próximas 2 reuniões, vai subir alguns dias aí. Complicado, né? Complicado. O Brasil é fogo. Mas eu invisto em Bitcoin, eu invisto em criptomoedas, então vamos focar aqui em cripto, né? Então, ontem, o que o Fed comentou em relação ao que estava acontecendo no mercado, né? Pessoal, novamente, se você não está no clube de membros, aproveita R$ 24,90 por mês e você fica informado com o que está acontecendo tudo no mercado. Então, ontem, ó, a partir do momento que acabou a reunião, já foi colocado aqui para o pessoal do clube de membros. Então, ó, decisão política monetária. Fed mantém estáveis as projeções de 2025 e 2026, que são ajustáveis. Federal Reserve mantém a taxa de juros referencial inalterada, na faixa de 4,25 a 4,50, com amplamente esperado. A ata da reunião mostrou que a projeção para 2025
permanece estável em 3,9, enquanto a estimativa para 2026 foram revisadas para cima, pensando em 3,4, 3,6, refletindo uma visão ligeiramente mais alta para os juros de longo prazo. Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continua a se expandir em um ritmo sólido, a taxa de desemprego permanece baixa e as condições de mercado de trabalho permanecem sólidas. É isso aqui que vai fazer o FED cortar juros. Se isso aqui, infelizmente, não piorar um pouquinho, esquece. A inflação continua num ponto elevado, a incerteza sobre as perspectivas econômicas diminui, mas parece elevada. A anterior incerteza sobre perspectivas econômicas aumentou ainda mais. No gráfico de pontos, a autoridade ainda espera 2 cortes de juros nesse ano, 0,25 pontos percentuais cada. E, tentando antecipar esse movimento, se por acaso isso acontecer em setembro, a gente vê um movimento de alta. Se por acaso as informações piorarem, pode ser que a gente tenha um corte em julho, mas é bem improvável. Infelizmente, a gente vai ter que ver seguro-desemprego subir e taxa de desemprego aumentar. Então, essas duas informações acontecendo, pode ser que o Fed venha cortar juros em julho, tá? Mas caso contrário, eu acho que a gente vai ver isso aí mais ou menos só para setembro, tá bom? E novamente, se você não participa do clube de membros, link aqui na descrição ou escaneie esse QR Code aqui. E preste atenção, tá rolando um sorteio lá dentro do clube de membros, tá, pessoal? Olha aqui que interessante que eu coloquei pro pessoal. Começou no dia de ontem. Cadastro até o dia 25/6. Sorteio, quinta-feira, dia 26/6. R$ 50 para 5 pessoas. Regras, continuar ativo na comunidade até o dia 27. Os ganhadores serão anunciados e chamados pelo Telegram oficial no clube de membros para enviar o Pix ou a carteira USDT, tá? Então, se você entrar no clube de membros hoje, ficar até o dia 27, você pode ser uma dessas pessoas aí. Então, tu vai participar pagando R$ 24,90 e tem a chance de ganhar R$ 50. E não só isso, né? Mas você vai ficar informado com tudo que está acontecendo aí, tá bom? Então, por mais que hoje seja feriado, as informações aqui continuarão sendo postadas. E daqui a pouco, live fechada com o pessoal aqui. E se por acaso você não conseguir acompanhar, você pode estar vendo ela depois aí, ok? Então, link na descrição, aproveita aí, ok? Então, calendário econômico, a gente fechou essa informação. Agora vamos lá. CoinGlass, pessoal, preste atenção. Segundo trimestre, 26,94. Junho, falta mais ou menos 11 dias para acabar o mês de junho. E a gente ainda continua 0,29 positivo. Mas hoje intensificou muito o problema entre Israel e o Irã, principalmente o Irã atacando Israel ali. E o Trump está prestes a pegar e começar a ajudar Israel a fazer o estratégia lá. Eu não quero ficar falando as palavras, senão a gente tem problema aqui no YouTube, tá? Se por acaso os Estados Unidos entrar no problema, daí pode ser que o mercado ele venha corrigir mais. Bitcoin, a princípio ainda, vem 4, 5, 6 dias lateral, mas provavelmente junho. Enquanto isso não acabar, infelizmente essas incertezas que acontecem no mercado, do fato de cripto rodar 24/24, a gente vai ter que acompanhar. Sábado, domingo, segunda, terça. Então, não vejo a hora que isso acabe. Daí a gente só foca no que está acontecendo com o Fed e os dados econômicos. Agora, por enquanto, incertezas começa a complicar um pouquinho o mercado, tá? Então, ó, presta atenção. Liquidação no contexto geral, por mais que seja feriado, tem uma galera operando. Então, 89 pessoas perdendo grana e 205 milhões, ok, tá na média. Nas últimas 24 horas, liquidando na compra. 12 horas liquidando dos dois lados, 4 horas liquidando aqui dos dois lados e numa hora dos dois lados. Liquidação no contexto geral. Como é que está a situação agora aqui nesse exato momento? Bom, as duas regiões mais importantes que você precisa monitorar é essa. Seria a região dos 103,300 e a região aqui dos 105,901, tá bom? Então, vamos pegar aqui, Trading View, 103,300. Cadê o 103,300? Vamos lá, 103,300. Ó, adicionar alarme. É a região de suporte que a galera vai aguentar. E 105,500. Ó, bem pertinho. Hoje, pessoal, na atual situação, alguém vai acertar. E do jeito que o preço tá agora, nesse exato momento, pode ir para os dois lados. Porque nesse exato momento está com topos e fundos descendentes.
Já já eu passo mais detalhes para vocês em relação a isso aqui. Deixa eu só dar uma olhada no semanal para ver se tem algo maior no semanal ali em relação à liquidação. Bom, no semanal, acima de 108 e abaixo de 103, 119. Então, 103 e 300, 103, 119 é região de suporte ali. E acima de 105 e acima, mais ou menos ali de 111, são regiões importantes. Ah, vamos lá, preste atenção. Treinamento Aprenda Bitcoin, pessoal. Olha aqui, eu coloquei nessa semana um desconto de 14%, certo? Certo. E esse desconto ele vai até sábado, ok? Só que hoje é meu aniversário. Eu cheguei aqui na mesa para gravar a vocês e eu queria dar mais uma recompensa. Então hoje, para as primeiras 3 pessoas que entrarem no treinamento Aprenda Bitcoin, elas vão ganhar 3 livros. E esses livros aqui são os meus. São os que eu li, analisei e coloquei em prática. Então, ó, os axiomas de Zurich, ok? Vai ser o primeiro. O Homem Mais Rico da Babilônia vai ser o segundo. E Bitcoin Blockchain e Muito Mais Dinheiro, do Christian Aranha. Esse livro aqui eu comprei quando eu fui num evento. Justamente quando o Christian Aranha estava lá, tá bom? Então, ó, hoje, quem entrar no treinamento vai pegar esse desconto de 14% de 1.099 por 940 porque hoje estou fazendo 40 anos e eu vou mandar para 3 pessoas esses 3 livros. A única regra é o seguinte: precisa morar no Brasil, tá bom? Morando no Brasil, eu mando para vocês, porque para fora é um pouquinho mais complicado. Mister, mas eu moro fora e eu tenho um parente aqui no Brasil que você consegue mandar para ele. Perfeito, ok? Então aproveitem. E hoje eu vou liberar novamente a aula Os 5 estágios do trader. Eu liberei a aula ontem, só que teve um problema no áudio. Então preste atenção. Entre 9h30 e 10 horas eu vou liberar essa aula para vocês. Vou deixar ela pública aqui no YouTube. E não só ela vai ficar pública no YouTube, como eu fiz uma playlist também. Então a primeira aula dos 5 estágios do trader você vai poder acompanhar aqui na playlist, ó. Então eu coloquei a primeira aula aqui e depois você vai acompanhar a segunda, tá bom? Então eu liberei ela ontem, mas deu um problema no áudio, eu tive que tirar e agora eu vou subir ela novamente. Então aproveita, pessoal. Mister, como é que eu faço para participar? Link na descrição, aprendabitcoin.net e você vai vir falar comigo aqui no WhatsApp, tá bom? No site tá falando 1.099, mas eu vou passar para você o desconto aqui no WhatsApp, tá? E não precisa nem entrar agora. Assista a aula que eu comentei com vocês dos 5 estágios do trader, porque se você quer fazer isso como profissão, dentro do treinamento eu consigo diminuir o processo de aprendizado seu. Eu consigo fazer você aprender mais rápido. Agora, dá para você fazer sozinho aí do outro lado, tá bom? Então, um curso ou treinamento que eu costumo falar, a pessoa ela passa para você os detalhes, os estratégias ali para você fazer isso mais rápido, tá bom? Então aqui, por exemplo, primeiro módulo que eu falo para o pessoal fazer quando já tem um pouquinho de experiência é fechando mês positivo. E lá nessa aula eu comento um pouquinho em relação a isso, tá bom? Então aproveita, clube de membros, você entrando hoje, participa, R$ 50 para 5 pessoas e entrando dentro do treinamento Aprenda Bitcoin, as primeiras 3 pessoas você vai estar conseguindo um livro aí e não só isso, mas vai aprender com uma pessoa que faz isso como profissão, faz isso como trabalho e de bônus ainda vai estar ganhando um livro, tá bom? Agora vamos lá, pessoal. Bitcoin hoje, nesse exato momento, tocando 105 mil. Legal, interessante. Só que do fato de nós termos esse problema entre Israel e o Irã, a gente está ainda meio indeciso com o que vai acontecer com o mercado. Então, basicamente, o preço do Bitcoin hoje, ele está subindo e está caindo e trabalhando dentro dessa região. 106.840 e 104.411. Mas tempo gráfico menor, olha no 4 horas, como é que está meio complicado. Esse movimento, ele tem duas situações que pode estar acontecendo. Ou respeita aqui nessa região, já respeitou uma, duas, três, fez um fundo duplo e parece que vai romper, ou ele vai pegar esse movimento e vai dar continuação de tendência de baixa, tá bom? Hoje seria interessante urgentemente o Bitcoin sair dessa região, ó, porque ele está trabalhando entre 105.227
e pegando o suporte 103.621 a pelo menos, olha aqui, 1 dia e 16 horas. Então é interessante o Bitcoin sair daqui. Claro, se ele vier para baixo, Bitcoin e alguns projetos vão corrigir, ou se ele voltar a trabalhar acima, alguns setores, alguns projetos voltam a ter sua tendência de alta. Então, na média, tem alguns projetos subindo, tem alguns projetos caindo, então não está muito nítido a tendência no dia de hoje. Ontem o mercado ele não interpretou muito bem o que o Fed falou, então teve uma correção e agora volta a subir, mas amanhã a gente tem informação relevante e tomara que amanhã a gente veja uma diminuição dessa escalada entre Israel e Irã. Isso acabando ou isso diminuindo na escalada, ou o mercado parando, é triste, mas o mercado parando de olhar para isso, eu acho que volta a subir de novo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Um bom descanso, um bom feriado. E não vou mentir a vocês, não. Pega o dia de hoje para estudar. Faça diferente do que a galera tá fazendo. Ah, eu trabalho 7x7, não sei o que, eu vou descansar. Vai estudar, querido. 90% da galera hoje provavelmente vai descansar. Se eu fosse você, eu ia estudar. Olha o que eu tô fazendo no dia de hoje. Hoje é feriado e é meu aniversário. Tô estudando, tô acompanhando, tô analisando e tô vendo o que tá acontecendo no mercado. Então a gente não pode parar. A gente precisa ser diferente do que a maioria. E tá tudo certo também quem quer descansar. Mas a maioria das pessoas não descansa em períodos assim. Eles continuam aumentando sua quantidade de conhecimento ali, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês aí. Novamente, um bom feriado. E amanhã pela manhã, live fechada aí novamente. Aliás, live aqui no YouTube, falando um pouquinho mais a respeito de mercado, tá bom?